Se eu pudesse, eu pegaria todos vocês no colo. Quando você estivesse com tristeza, com amargura, com chateação, para vocês dormirem no colo, mas não posso. A gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que aprender com uma série de lutas e dificuldades, mas o Deus, Ele quer assim. Amém. Nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que Ele não está nem aí se você tem 10 anos, 20 anos, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou quantos quer que sejam. Quando nós sentimos dores, dificuldades, Ele nos ouve e Ele nos pega no colo. Como é gostoso estar no colo do Pai. Não essa adoração extravagante, eu vou pular no trono de Deus, não é isso, entendeu? É Deus nos envolvendo com o seu amor. A gente sente a presença de Deus, a gente sente o cuidado dele, a gente sente que a gente não está sozinho. O problema hoje é que as pessoas elas se sentem sozinhas, as pessoas não sabem para onde ir, porque os seres humanos eles não são confiáveis, mas Deus é. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Mestre, Jesus Mestre, Senhor, amigo e irmão. Sempre queremos os privilégios sem nos submetermos a nada. Isso é uma característica nossa de ser humano. Eu quero os benefícios, mas eu não quero os ônus. Eu quero colher, mas eu não quero plantar. Eu quero ter dinheiro no bolso, mas eu não quero trabalhar. Queremos ser amigos e irmãos de Jesus, mas não necessariamente ouvirmos seus mandamentos. E mais difícil ainda, obedecê-lo. Eu não quero ninguém mandando em mim. A submissão a uma autoridade superior não nos violenta. Pelo contrário, nos guarda e protege. Se é uma autoridade realmente pautada nos ensinos bíblicos, como é bom obedecer. Porque você faz algo para uma pessoa que está querendo te proteger e guardar. Isso é muito bom, é difícil de encontrar, mas é muito bom. A dificuldade que nós temos, ela provém de uma falta de dedicação do estudo das Escrituras. Nós não conhecemos esse Deus que a gente professa. A gente conhece Ele muito pouco. É como um relacionamento humano. A pessoa anda 1 mês, 2 meses juntos, já quer casar. Não conhece. Como que vai casar? A dificuldade provém da falta de dedicação ao estudo das Escrituras. Oséias já nos alertava, o povo perece por falta de, não é de conhecimento, é de entendimento. Conhecimento entende mais. Agora, entender o conhecimento é outra coisa. O verso que ficou da semana é João 15, 14, que diz: vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. E na semana passada nós meditamos sobre esse texto, colocando a necessidade de você ser servo e obediente. Senão você pode ser qualquer coisa menos amigo de Cristo. O cristianismo é muito mais que um salto no escuro, em que eu rompo pela fé barreiras. É muito mais que isso. É muito mais do que eu fazer algo pela fé sem ter entendimento, não. Eu sei que Deus vai fazer e você sai fazendo coisas atropeladas. Cristianismo é muito mais que isso. A gente não vê o nosso mestre fazendo isso. Cristianismo é o entendimento e ações maduras que nascem a partir do entendimento do que se é ordenado. Você tem que entender o que está sendo ordenado para você. E mais importante, quem está ordenando. Não é o pastor Paulo. Você não tem que me obedecer em nada, que isso? Eu luto comigo mesmo, como é que eu vou mandar em você? Mas você tem que obedecer a Deus. Precisamos de cristãos cheios de fé, cheios do Espírito Santo, sim. O mundo está frio, as pessoas elas agem por impulso, tem medo, e nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, mas também cheios do entendimento das palavras que Jesus Cristo nos deixou. Eu vou fazer isso porque eu entendi que Deus está me mandando fazer isso. Não porque uma organização mandou, não porque um pastor mandou, não porque uma convenção social está mandando, mas eu vou fazer o que é certo. A palavra de hoje tem um título sugestivo que diz: Jesus e o mundo.
Nós estamos encerrando um ciclo de João capítulo 15, que fala sobre o amor. E nós vamos começar a falar agora sobre ódio. Não o ódio entre irmãos, mas o ódio das pessoas, o ódio de Satanás e o ódio do mundo para aqueles que são filhos de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 15. Nós vamos ler do verso 14 em diante. Creio que mais 2 semanas nós finalizamos João 15 e nós vamos entrar em João 16 para falar sobre a missão do Consolador. Qual é a missão que tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Mas por enquanto nós finalizamos o amor e vamos começar a falar um pouco do que você vai ganhar, porque a gente quer saber o que a gente vai ganhar, né? O que eu ganho com isso? É o nosso discurso. O que você vai ganhar sendo servo de Deus? Ódio. Pastor, você assim não me incentiva a ser cristão. Eu não tenho que te incentivar a nada. João capítulo 15, versos 14 e diante. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo já não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mais uma vez eu vou fazer você cair do cavalo, achando que você pode, que esse versículo está falando da sua Brastemp, do seu casamento, do seu emprego, e não tem nada a ver com isso. Verso 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso 18, começa o ódio. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, como é bom ouvir do amor, como é bom, Pai querido, ouvir os teus ensinamentos, que nós temos que amar o próximo, que nós temos que ser amados pelo próximo. Mas estamos entrando, Pai querido, num terreno complicado, porque confronta, Pai, o desejo do nosso coração. Nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos, queremos ser tidos como pessoas completas, perfeitas e santas, mas o mundo não acha isso. Satanás não acha isso. Na verdade, a nossa própria carne rejeita este conceito. Nós estamos aqui, Pai, abertos ao Senhor. Queremos ouvir um recado do Teu altar para as nossas vidas, Pai. Quem sou eu, Pai querido, para estar aqui na frente dos meus irmãos e das minhas irmãs? Me coloco como instrumento, também quero ouvir a Tua voz, Senhor. Quero aprender os Teus ensinamentos. Por isso eu me coloco à Tua disposição, Pai. E peço que não permitas que eu envergonhe o Teu Evangelho. Traz a todos nós, Pai, um recado santo aos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus e o mundo. Nós vamos falar bastante do mundo. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes. E aí o ser humano, ele fica extremamente triste. Ele acha que ele diz sim para Jesus ou diz não para Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto,
e um fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Pastor, do que ele está falando? Será que ele está falando para mim da minha casa própria? Do meu emprego público? Tudo que eu pedi para o Senhor me concede? Uma regra de interpretação textual é que você não pode olhar algo fragmentado, e nem segundo o que você acha, ou você pensa, ou os seus pressupostos. Você tem que entender o que o autor está querendo dizer, e é isso que nós vamos tentar fazer isso nessa noite. Como muitas vezes acontece no Evangelho, não há maior perigo do que os discípulos se vangloriarem por causa dos privilégios de que desfrutam. Então Jesus imediatamente impede qualquer pretensão que eles possam ter. Você é cristão, não é porque você é bonitinho, porque você é altinho, você é magrinho, você é gordinho, você tem o cabelo liso, curto, ou porque você tem uma carteirinha de igreja, ou porque você foi batizado. Não é nada disso, não é nada disso. A graça, nós tratamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, a graça é algo que é totalmente contrária ao mérito. Você, por ser pecador, por você ser miserável, por você não ter condição nenhuma de se salvar, o Senhor envia o seu Filho amado e com graça te abençoa. Então os discípulos nesse contexto, eles não têm nenhum mérito, e Jesus Cristo já fala: não foi vocês que me escolheram, não. Vocês acham que vocês estão comigo porque vocês querem? Você acha que vocês estão andando 3 anos comigo porque vocês assim o querem? Ele fala: não, eu escolhi vocês, e escolhi com uma missão. Graça e mérito são excludentes. Graça e mérito são excludentes. Se você acha que você merece algo, você descarta a graça de Deus, porque ela não bate. Esse dito de Jesus refere-se a todo discípulo. Esse versículo, João 15,16, ele não está falando com João, Pedro apenas, ele está falando comigo e com você. Em outro momento ele fala com o povo dele, com os discípulos que estavam com ele. João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Naquele momento ele está falando com quem? Com os 12 discípulos. Contudo, um de vós é o diabo, ou é diabo, é o maligno, é quem vai me entregar. Naquele momento falava com os 12. Nesse momento o recado é comigo e com você. Aqui estes representavam a comunidade cristã, João 15,16, enquanto novo povo, independente do antigo Israel, e herdeiro das suas promessas. Você é herdeiro das promessas do Senhor, como era Pedro, Paulo, Tiago, João e todos os outros. É certo que Jesus não rejeita ninguém, nenhum que se aproxime. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, e aí é aquele conjunto seleto, não é um conjunto aberto, é seleto. Lembra da escola lá, primeiro grau, aquele conjuntinho, conjuntinho A, conjunto B, conjunto A, conjunto daqueles que o Pai me dá, esse virá a mim, e esse que vem a mim, e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Um grupo. Mas essa afirmação não apresenta uma atitude passiva da parte de Deus, uma vez do homem, uma vez que já existia um amor prévio à decisão do homem. Não é algo que acontece assim, como se fosse uma ebulição, como os cientistas falam, o Big Bang, boom, do nada a partícula começou a mexer, e a pergunta é: como é que a primeira se mexeu se não havia movimento? Havia um amor prévio em decisão do homem. Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama, antes que o mundo fosse mundo. Eu tenho falado bastante isso. Jesus escolheu os discípulos para uma missão como a sua, porque Ele veio mostrando qual que era o caminho. Ensina para os discípulos 12, ensina para os 70, e o que acontece é que com a propagação do Evangelho, essa missão ela cai sobre a minha vida e sobre a sua vida. João 17,18. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando com Deus Pai, tu também eu os enviei ao mundo. Ele olhava para os discípulos e falava assim: olha, Deus, Ele me enviou com uma missão.
Essa missão vai chegar a um ponto em que eu vou parar, vocês continuam. O cristianismo é muito mais aquela corrida de revezamento, em que Jesus ele passa o bastão para você e fala: agora você corre. E você gera outro discípulo para dar continuidade no que você tem que fazer. Nós temos que gerar discípulos. Estava conversando com o André no sábado. Ele tem um ministério de evangelismo, e eu falava para ele: evangelismo não é apenas você entregar um folheto e falar Jesus te ama. Você tem que acompanhar a vida. Você tem que sentar, você tem que investir horas, você tem que pegar no colo, tem que ensinar a cantar, tem que ensinar a orar, tem que comprar a Bíblia e dar na mão, tem que convidar, tem que elucidar as dúvidas. Isso é evangelismo. E aí eu comecei a falar com ele, e eu fui só pegando o livro da prateleira e colocando em cima da mesa. E aí o André foi sumindo, e ele falava assim: pastor, eu tenho que ler tudo isso. Eu falei: eu tenho dificuldade. Eu falei: então, meu irmão, você vai vender pipoca, porque se você não quer ler, se você não quer estudar, você vai procurar outra coisa. Para você ser um evangelista, para você ser um discípulo de Cristo, você tem que estudar e meditar. No grau que o Senhor te colocar como meta, como desafio. Não é que você tem que ser uma pessoa que tem que ir para os Estados Unidos e fazer. Não, se Deus permitir, amém. Mas não se foque nisso. Vai caminhando, vai caminhando. No contexto daquela cultura, esta frase adquire grande significado. Os discípulos não são assalariados que suplicam ser admitidos no trabalho. Pelo contrário, é Jesus quem os escolhe. Além disso, ele ajuda a caminhada. Jesus não os admite, não admite você na família dele como inferior. E aí a gente vê líderes religiosos olhando para os membros como se eles fossem menores. Jesus não olha, sendo Deus, como que as pessoas acham que os outros são menores? Jesus não os admite em condições de inferioridade, mas em plano de amizade e ajuda. Nós vimos na semana passada que ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Não é que você passa a ser amigo e deixa de ser servo. Você é um servo, mas você tem um status de amigo. E um status mais para frente vai vir um status também de irmão. Mas isso não te isenta de fazer as outras coisas. É o que as pessoas às vezes confundem. Olha, a partir de agora eu tenho uma patente maior, eu não tenho que fazer. Isso funciona muito bem nas Forças Armadas. Dentro do cristianismo não. Conforme você cresce, mais você tem que se rebaixar, mais você tem que servir as pessoas. O objetivo do chamado de Jesus é a missão, a qual é parte da essência do discípulo. Nós não temos uma missão como a de Cristo. A missão de Cristo é uma e a nossa é outra. Mas a nossa missão, ela vem completando a missão de Jesus Cristo. Jesus espera que o trabalho dos seus tenha impacto duradouro e que vá mudando a sociedade. Como está a sociedade hoje? Só gente boa, né? É isso, né? A gente olhou lá, quem teve a oportunidade, nós vimos como nós estamos bem representados, independente da sua crença política. Os deputados tratando lá o ministro, que é uma pessoa que merece respeito, independente da pessoa gostar ou não gostar. A pessoa tem que olhar com respeito, e as pessoas fazendo piadas jocosas. Começou parecia um tribunal de cowboy que não tem regra, não tem lei. Aí você via o presidente da mesa ali perdido, ele não sabia o que ele fazia, porque as pessoas se levantavam e xingavam e brigavam. E aí o ministro ele teve que sair escoltado, talvez para não tomar um tapa na orelha. Essa é a sociedade que o cristianismo nosso está espelhando. Você entende como o nosso cristianismo está longe? Não adianta você orar por um presidente cristão, não adianta você orar por um ministério cristão, se você não é cristão verdadeiro. Se você não influencia o grupo que você vive. Influencie o grupo que você vive. Influencie a sua família, os seus amigos. Influencie. Aí você vai começar a ver a diferença. Talvez você não veja a diferença dentro do macro, mas dentro do micro você vê. Você vê pessoas mudando. E é isso que a gente tem que ver. Quanto mais forte for o vínculo criado com Jesus, e esse vínculo não é de você chorar na presença dele, nem falar, Jesus eu te amo, é estudo, é ler,
é buscar interpretação, joelho no chão. Senhor, fala comigo, me ensina. Falei para o Gabriel na semana passada, ele estava com uma questão, eu falei: Gabriel, separa um tempo que o Senhor vai orar, buscar de Deus a direção. A gente tem que fazer mais isso, e não ficar tomando as decisões depois pedindo que Deus conserte. E aí ele fala: para que o vosso Pai vos dê tudo quanto pedides em meu nome. E aí as pessoas, elas têm a coragem de pensar, depois de tudo que eu falei, que Deus está falando de Brastemp, está falando de carro zero, está falando de saúde. O foco aqui é missão, é próximo, como tem sido todo o discurso, em especial João capítulo 1 até aqui. Já que o ofício de ensino muito excede o poder dos homens, e que se acrescenta a ele inumeráveis ataques de Satanás, não acha que você vai ficar na boa, porque não vai. Falar hoje pela manhã, a tua foto 3x4, conforme você vai crescendo no cristianismo, ela vai crescendo, vira um outdoor que é jogado ovo, jogado pedra e toda sorte de coisas. Já que o ofício de ensino muito excede o poder dos homens, e que se acrescenta a ele inumeráveis ataques de Satanás, os quais nunca poderiam ser resolvidos pela nossa mão, senão pelo poder de Deus, Cristo os mune de um auxílio valioso. É como se ele quisesse dizer: quando você dentro do ofício cristão, quando você dentro da missão que você tem, seja a nível de família, seja a nível de amigos, seja a nível de trabalho, seja a nível de igreja, o que quer que seja, você se encontrar numa posição de dificuldade que você não consegue mais caminhar, você olha para Deus e ora em nome de Jesus, o que Ele faz? Te ajuda. Ele estende a mão para você e Ele mostra o caminho que você tem que seguir. É um auxílio valioso, é um auxílio que não falha, é um auxílio poderoso, majestoso, que ninguém tem, mas que você tem. Amém, gente? Você está vivo? O fruto, em resumo, não é a Brastemp, não é o carro zero, mas são os novos convertidos. Nunca sou eu, mas é sempre o próximo. A força e a capacitação, em resumo, procede sempre de quem? De Deus, e não de mim. Você tem uma obrigação? Tem. Você tem 12 horas durante o dia, mais 12 durante a noite. Você tem 24 horas e você tem que saber utilizar essas horas com sabedoria. Essa semana fizemos um exercício, eu e Rayane. Devolvi o celular para ela hoje. E aí eu perguntei para ela: como foi, Rayane, você ficar sem o celular terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 6 dias basicamente. Eu tenho certeza que sobrou muito tempo para ela, muito tempo para fazer coisas. Ninguém morreu por não falar com ela. Morreu? Não, ninguém. Sabia disso. A gente se firma tanto e se apega tanto a essas coisas, que parece que se a gente não tiver um contato com o mundo exterior, parece que a gente vai morrer. Tem gente que tem mais que um celular, tem 2, tem 3, né, Gabriel? Continua de cabeça baixa, faz de quando você está orando, entendeu? Somos ensinados aqui que devemos pôr-nos em guarda contra 2 erros. Esse versículo ele fala para você tomar cuidado com 2 coisas. Orgulho, quando você vê a coisa prosperando, não acha que é por sua causa. Segundo, falta de confiança. Nós temos um Deus que nos ajuda. Aleluia. João 15:17. De novo Jesus. Será que é realmente importante esse amor? Porque Jesus Cristo fala toda hora: o que vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. João 15:17. Para terminar a sessão de amor, Jesus repete o seu mandamento falado em João 15:12, por favor. Esse mandamento, que é a condição para estar vinculado com Ele e produzir frutos. E essa repetição, que fortalece a importância do mandamento, transforma ele em pré-requisito para todos os outros. Qual é a motivação para você fazer algo? Tem que ser o amor. Sempre que você for fazer algo: Senhor, eu tenho que fazer tal coisa, é da sua vontade? Você vai lá, abre a sua escrivaninha, pega o seu óculos escrito amor e olha com essa lente. Se você olhar com essa lente e você conseguir ver amor,
Está nos caminhos do Senhor. Por um lado, ele reafirma os versículos de 15 e 12. Por outro lado, ele prepara um palco para o ódio contrastante, mostrado pelo mundo, que vai ser apresentado nos versículos seguintes. Jesus Cristo está preparando os homens para o amor. Aquele primeiro versículo, aquele primeiro cântico que nós cantamos, os guerreiros se preparam. Aqui na igreja você é preparado para quê? Para enfrentar o ódio, para enfrentar a rejeição, para enfrentar o desprezo. Não é para você se amar mais, é para você entender o que você vai enfrentar. Quando você vê filmes de guerra, quando possível, sempre é levado o contingente lá para um treinamento. A gente vê bastante isso em filmes do Vietnã. Aquelas pessoas, aqueles jovens, eles vão lá para defender a pátria e eles passam lá um tempo de treinamento rápido, porque tem que ser algo rápido. Esse treinamento nosso é para isso. Esse treinamento nosso é para isso. João capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, palavra forte. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Princípio mestre de aconselhamento bíblico. Se você for aconselhar alguém, esse é um princípio básico. Quem é você que se diz cristão? Porque aconselhamento é para cristão. Quem é você que se diz cristão e fala que não pode passar por isso? Se o seu mestre passou, você é melhor que ele? Se você que já andou comigo sabe, em aconselhamento, sabe que eu dou volta e sempre caio nisso. Depois, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não sois do mundo, aleluia. Esperava você falar aleluia. Vamos lá? Aleluia. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como não sois do mundo, e eu vos escolhi tirando-vos do mundo, por isso o mundo vos odeia. Pastor, por que as pessoas elas me tratam tão mal? Porque você não é do mundo. Tem uma propaganda que é vinculada com um curso de línguas na televisão que mostra um extraterrestre tentando se comunicar com as pessoas, e ele não consegue se comunicar, até que ele faz um curso lá, e aí as pessoas começam a aceitá-lo. Mas as pessoas continuam olhando para ele como alienígena. A situação é a mesma. Quando você começa a trazer um discurso diferente do que a sociedade traz, do que o mundo traz, do que toda a história humana traz, as pessoas elas se incomodam e elas te odeiam. E por que te odeiam? Porque elas odeiam primeiro a Deus e tudo o que Ele representa. É muito legal no Natal, as pessoas ficam todas amorosas, mas elas amam a troca de presentes. Elas amam a farofa, amam um peru. Tira tudo isso e vamos ver se tem todo esse amor no ar. Tira isso, tira o comércio e vamos ver. É a dificuldade da data comercial. Eu não tenho nada contra a você fazer um aniversário, pelo contrário, já estou com saudade do bolo da Naldinha, fiquei super feliz. Mas entenda, eu sei que você ficou mesmo, entendeu? Mas entenda que se um dia por ano eu demonstro o meu amor e apreço pela Naldinha, só naquele dia, depois de haver armado os apóstolos para a batalha, Cristo os exorta igualmente à paciência, pois o Evangelho não pode ser publicado sem que a cada instante mova o mundo à ira. Nunca será possível um discípulo falar de Cristo sem atrair a ele ódio. Se você vive sendo amado por todos, como diria o Erasmo Carlos, nunca será possível que os discípulos evitem o ódio do mundo. Ou você vive o mundo, ou você vive os caminhos do Senhor. O mundo designa o círculo ou sistema de poder que organiza a sociedade e os seus adeptos. Identifica-se com a instituição religiosa com o seu centro em Jerusalém, ampliando-se para abranger todo o sistema injusto. Tudo que é injustiça está nesse contexto de mundo. Tudo que envolve padrões humanos que não são bíblicos chama-se mundo. E você acha que você pode viver no mundo?
continua o estilo profético de escrever. Vê-se que a comunidade sofre perseguição, e João lhe recorda, pelos lábios de Jesus, que esta é a continuação inevitável do que aconteceu com o próprio Jesus e também vai acontecer com você. Falava hoje pela manhã, Coliseu Romano lotado, perseguição em alta, abre-se os portões e os soldados colocam cristãos para dentro, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos, adolescentes, crianças de colo, pretos, brancos, mulatos, tudo misturado. E aqueles homens que estão ali são colocados perante o portão dos leões. Isso não é história da carochinha, é verdade. E aqueles homens, eles se ajoelham, não para clamar por eles. Esse é o detalhe para a gente ficar com vergonha. Eles não estão lá, Senhor, tira a dor quando o leão me deu uma mordida. Não, ele fala, Senhor, perdoa, porque aqueles homens que estão aqui aplaudindo esse show, eles não sabem o que fazem. Esse ódio é o que se sente para com a luz, que denuncia todo aquele que age contra o homem. João 3,20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas, a fim de não serem demonstradas, apontadas, trazer à tona as suas obras. Quando você age como um cristão verdadeiro, você incomoda porque as pessoas sabem que eles estão errados. O mundo odeia Jesus precisamente por causa da denúncia que ele faz do seu modo de agir. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Jesus está falando com os fariseus. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Jesus aponta, você está errado. Às vezes ele nem aponta, ele simplesmente toma um tapa na cara e dá outra cara. As pessoas ficam incomodadas. Cristo lhes comunica as primeiras informações a esse respeito, para que não experimentem o que geralmente acontece com os marinheiros de primeira viagem, que são fortes. A pessoa entra no cristianismo e fala, eu vou vencer, eu vou orar 10 horas por dia, eu vou ler, eu vou evangelizar. Os marinheiros, os guerreiros, eles também fazem isso, mas quando se deparam contra o exército inimigo, tremem as pernas. Quantos cristãos começaram muito bem e hoje não estão mais nas fileiras do cristianismo, porque cansaram, ou acham que esse prêmio na vida vindoura não é um prêmio tão valioso assim. Cristo não apenas previne os seus discípulos que nada pode acontecer-lhes que não seja novo e inesperado, mas também os confirma por seu próprio exemplo. Não é razoável que Cristo sofra e os discípulos dele não sofram, se nós estamos querendo levar a mesma mensagem. Cristo, quando veio como homem, ele trouxe uma mensagem que Pedro trouxe, que Paulo trouxe, que você deve levar. E a perseguição que Cristo trouxe, recebeu, você também vai receber. Não tem como. Não tem como. Não tem como você fazer um discurso e a pessoa ser contra você, e um discípulo seu que fala a mesma coisa não ser perseguido. Sua pessoa, o mundo, cosmos, que é a palavra grega que é traduzida para mundo, lá em João 1,9 diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Esse mundo refere-se à ordem moral que se é criada com um objetivo único: ir contra as leis de Deus. O objetivo deste mundo é ir contra... Não tem graça, tá? O objetivo deste mundo é ir contra as coisas que Deus diz como ok. Ela só está indo porque vocês estão fazendo graça com ela, viu? Você viu que ela não veio fazer graça para cá. O mundo é uma sociedade de rebeldes e, portanto, acha difícil tolerar aqueles que estão alegre fidelidade ao rei, a quem toda lealdade é devida.
As pessoas veem você em luta, veem você em dificuldade e você está alegre. E eles vão falar: por que você está alegre? Eu não aceito. Você tem que estar bravo como eu, tem que estar ansioso como eu, tem que tomar tarja preta que nem eu. Não, Jesus é minha solução, é nada. Tem que ser que nem eu. Os cristãos não são do mundo, não porque nunca foram, mas porque Jesus os escolheu. João 6,70. Replicou-lhe Jesus, novamente esse versículo: não vos escolhi eu, em número de 12, mas um de vós é o diabo. Antigos rebeldes, que pela graça do rei ganham de volta uma fidelidade de amor ao seu legítimo monarca, provavelmente não serão populares entre aqueles que persistem na rebelião. Se você abandonar o evangelho, as pessoas elas vão fazer assim, você grudam em você. A igreja é só para ladrão, o pastor quer o dinheiro para ele comprar um carro novo, esse dinheiro não é para cuidar de ninguém não. E você vai e alimenta aquilo, aí você se arrepende, você volta aos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas que antes te amavam passam novamente a te odiar. O favor ou desgraça diante do mundo depende da aceitação ou não dos seus valores. O mundo exige que os indivíduos se integrem nele, acomodando-se aos seus princípios. Ou você aceita o que eu estou impondo, ou você está fora. Ou você aceita essa bagunça na sociedade, ou você é quadrado. Toda forma de amor. As pessoas têm direito a amar como quiser. Homem com homem, mulher com mulher, cachorro com galinha, homem com cachorro, o que quiser. Não pode tolir, não pode falar nada. Se você aceita isso, está tudo certo. Entenda que nós não estamos aqui para julgar se a pessoa está fazendo ou não. Não cabe a nós. Cabe a nós amar. Cabe a nós instruir e não repudiar. Jesus Cristo ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Eu e você somos doentes. Se você pudesse se olhar no espelho segundo a ótica de Deus, provavelmente você viria uma pessoa com a carne podre como um leproso, que nem um pompuma verde, igualzinho. E aí você se olha no espelho e fala: como eu sou cristão. E aí você ainda coloca uma gravata e você acha que você está abafando. Só se for no meio dos homens. O mundo exige que os discípulos se integrem nele, acomodando-se aos seus princípios. João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O que ele está falando é: enquanto você quer falar em nome de Cristo, você é rejeitado. Mas se você começar a falar: olha, eu tenho a solução. Vamos olhar, olha a história do João de Deus. Eu resolvo, eu curo. Não importa se a pessoa... Você vai ver a reportagem, viu uma reportagem do dia, em que as pessoas da cidade estão padecendo, porque o turismo caiu, né? E as pessoas estão tristes. Não importa se ele estuprou. Não importa se ele abandou, se ele violentou, se ele abusou, se ele roubou. Não importa. O importa é que ele está dando lucro para a gente. E as pessoas elas estão tristes por causa disso. Os discípulos romperam com o mundo por causa da escolha de Jesus. Você rompeu com o mundo, não foi por sua escolha, sim pela escolha de Jesus. Não é possível estar com Jesus e com o mundo. Optar por Jesus é romper com o mundo. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas, não poder servir a Deus e a sua própria vontade. Esse é o êxodo que Jesus convida: sair do mundo e entrar neste mundo dele, um mundo diferenciado. É uma passagem da escravidão para a liberdade. É uma passagem da morte para a vida. O último versículo, João 15:20. Pega ela no colo um pouquinho, Felipe ou Rayane. Por gentileza. Jesus reforça o ensino. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: um servo não é maior do que o seu senhor.
Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, se guardaram, também guardarão a vossa. Guardaram a dele? Vão guardar a sua? Jesus reforça o ensino anterior, afirmando que se lembrem sempre do seu exemplo. Ele afirma: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como dói essa aplicação? Como dói isso para nós? Quando você tem que imaginar que a sua ação tem que ser como a de Cristo. E as coisas que ele padeceu, você também vai padecer. Ele é perseguido, eu serei perseguido. Ele foi rejeitado, eu serei rejeitado. Ele morreu, eu tenho que morrer. Nesse texto, o princípio foi aplicado ao princípio da humildade do serviço mútuo. Se o mestre está contente em lavar os pés dos seus servos, é inadequado para que os seus servos fiquem brigando por postos, ao invés de se submeterem às tarefas mais baixas. Cristo ele dá o exemplo. Como já disse, o mesmo princípio é aplicado à perseguição. Se perseguiram a Jesus, também vão perseguir você. Aqueles que pregam o evangelho de Jesus e vivem em progressiva conformidade com sua própria vida e ensino, atraíram para ele o mesmo repúdio que ele atraiu. Qual é a recompensa que você tem por viver um cristianismo verdadeiro? Perseguição, rejeição, escárnio, desprezo, ódio. Eu não quero isso. Então não seja cristão. Você entende como o cristianismo está pervertido nas igrejas? Em que a pessoa ela fala de tudo menos disso. Porque o ser humano ele não quer ouvir isso. É por isso que o coaching ele encaixa. Porque o cara nunca vai ensinar você com o coaching dele a você sofrer. Ele vai ensinar você o quê? A ser feliz. Ele vai ensinar você a ser próspero. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nada gera mais intranquilidade nos santos do que quando vem a doutrina que provém de Deus sendo desprezada pelos homens, pois é realmente chocante e terrível. E tal visão pode abalar o coração mais firme. Eu falo e a pessoa não aceita. Guardaram a palavra de Jesus? Vão guardar a sua? Isso é motivo para você desistir do seu pai? Isso é motivo para você desistir do seu amigo, da sua amiga, do seu filho? Não. Mas quando em contrapartida nos lembramos de que não menos obstinada resistência se manifestou contra o próprio Filho de Deus, não precisamos ficar surpresos se a doutrina de Deus não for tão pouco reverenciada como é, em que as pessoas elas querem é ganhar dinheiro, mais nada. Ninguém quer mais servir ao Senhor por amor ao próximo. Como fazer? O que fazer? O mesmo recado que foi dado para Moisés perante o Mar Vermelho. O mesmo recado que foi dado para Josué, tanto perante o Rio Jordão, que ele teria que atravessar, que não era um riacho, era um rio grande. Quando nós estudamos Josué aqui, nós falamos sobre dimensão, profundidade. Quando ele esteve perante Jericó, também a ordem foi a mesma. Se preparou como guerreiro, agora você tem que o quê? Marchar. Continua caminhando, não há o que fazer. Amém. Uma certeza: se você estiver abatido na batalha e você olhar para os céus e falar: Deus, me ajuda, eu te peço ajuda para cumprir o meu serviço aqui na terra, eu oro em nome de Jesus, o que vai acontecer é que Ele te ampare e te capacita. O que vai vir disso? Quando que você vai ter alívio das suas dores e dificuldades? Não sei. Não sou guru, não sou vidente, não tenho sonhos proféticos. O que eu tenho para dizer para você é: a coisa ela vai piorar cada vez mais. E se você não estiver preparado para a batalha, provavelmente você vai ser contado entre os mortos e não entre aqueles que são vitoriosos com o Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos, porque apesar da palavra ser uma palavra muito dura, nós cremos no teu amor, nós cremos no teu cuidado, cremos no teu sacrifício, cremos no teu cuidado. O Senhor nos sustenta,
O Senhor nos toma pela mão, o Senhor caminha ao nosso lado. Quando nós não temos mais forças para caminhar, o Senhor nos pega no colo, Senhor, e nós andamos, Pai, o necessário. O Senhor é aquele que traz o pão à nossa boca. O Senhor é aquele, Pai querido, que traz a água para nós como ovelhas do seu pastoreio. E apesar da luta ser renhida, como nós cantamos no primeiro hino, apesar, Pai querido, de o mundo inteiro ser contra nós, nós temos um Salvador. Nós temos aquele que nos guarda, nos protege. E mesmo, Pai querido, que nós venhamos a morrer nesta batalha, nós podemos ter a certeza que o Senhor é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. E nós sim poderemos andar com o Senhor nas ruas de ouro, preparadas para aqueles que creem no Senhor e que dobram os seus joelhos confessando que Tu és o único Deus vivo. Implanta em nós, Pai querido, mais e mais da Tua perseverança, para que nós possamos, Pai, ser luz no meio das trevas, ajudando aqueles que têm fome e sede de Ti, Pai. É em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.